Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Aqui vamos direto para o assunto aí, vamos aí fazer a cobertura, mostrar a cobertura que fizemos esta semana na Câmara Municipal de Vereadores, homenagem ao Sindareia, o Sindicato da Areia do Rio Grande do Sul. Roda aí. Programa Economia e Desenvolvimento, então aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, com o vereador Cassiá Carpes, que faz essa homenagem ao Sindareia, promulgando esta comenda, a comenda Porto do Sol. Por que essa ideia, vereador, e então o que representa a comenda Porto do Sol para o Sindareia? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu conheço o sindicato, né? Inclusive, nós tivemos uma façanha tanto no Rio Guaíba ou Lago Guaíba, é uma discussão que nós vamos entrar agora nessa questão, e no Gravataí para ver como é que funcionavam as dragas e todo o seu sistema de cercamento eletrônico, junto com o Ministério Público. Então ali nós começamos a nos integrar e o Laércio é um amigo de longas datas, conheço seu trabalho no sindicato e naturalmente a valorização de um trabalho não só do presidente, mas de todo o sindicato que zela pela correção, que faz um trabalho de parceria com o Ministério Público para não cometer erros, isso é muito importante, tá? E a premiação de Porto do Sol, ela é um dos prêmios que tem a Câmara que premia aquelas entidades que trabalham sério, que trabalham para Porto Alegre e para o Rio Grande e, consequentemente, é uma forma de homenagear pelo trabalho, pela dedicação, pela seriedade. Então, nós entendemos que o Sindareia tem todas as condições, os requisitos para que nós homenageássemos. E a prova está aqui, todos os amigos, aquelas pessoas que confraternizam, mas que também participam efetivamente desse trabalho maravilhoso que faz a Sindareia, respeitando a questão ecológica, respeitando os rios, respeitando o nosso estado e, consequentemente, isso faz com que eles sejam, né, premiados e, neste momento, parabenizados pela Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, o presidente Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, é um reconhecimento, é uma homenagem que chegou num bom momento, naturalmente, e o senhor certamente está bem feliz com essa homenagem aí do vereador Cassiá Carpes e da Câmara Municipal de Porto Alegre. Uma honra para o nosso sindicato que, ao longo desse tempo, aí teve alguns percalços, mas hoje continua firme e forte, e o vereador já disse que somos amigos, mas não nada a ver com a indicação do prêmio, porque não querendo ser, mas eu acho que nós merecemos pelo trabalho que nós apresentamos no Rio Grande do Sul. Hoje, uma draga que extrai areia, ela é totalmente monitorada, ela não pode extrair nem 1 centímetro. Hoje, com o aprimoramento dos equipamentos, ela pode extrair uma areia que não esteja legal. Então, nós trabalhamos nesse sentido de preservar o meio ambiente. Fizemos trabalho social, tanto é que nós temos bastante, a Brigada Militar, nós fornecemos areia para os vestiários, para os campos de futebol da preparação da Brigada, então o sindicato faz esse trabalho. Então, acho que eu agradeço ao vereador por ter nos dado esse comenda de Porto do Sol, que para as pessoas jurídicas é comparado ao cidadão de Porto Alegre, né? Então isso é uma honra porque nós estamos aqui na capital do Rio Grande do Sul, a nossa sede é aqui e nós recebemos esse prêmio. Então isso hoje é um momento de alegria para o nosso sindicato e para todos os amigos que aqui estão, vendo que a casa está enchendo aí, isso é um orgulho para nós aí. Muito obrigado. Programa Economia e Desenvolvimento parabeniza o Sindareia através do seu presidente Laércio Tadeu e também parabeniza o vereador Cassiá Carpes por reconhecer os empreendedores sérios que nós temos aqui em Porto Alegre e região do Rio Grande do Sul. Vereador João Carlos Nedel, falando aqui para o Economia e Desenvolvimento, o senhor já acabou de presidir uma solenidade importante que foi a comenda Porto do Sol para o Sindareia. Realmente um sindicato que tem prestado bons serviços à comunidade e o senhor então teve esse momento aí de presidência dessa solenidade, vereador. Exatamente, é um sindicato de um ramo da nossa economia extremamente importante, porque ela faz parte da base de uma construção, né? Esse setor ele precisa ser fortalecido porque ele é um custo importante nas habitações, então que precisa ser bem
determinado e, se possível, reduzido. E nós temos aqui em Porto Alegre um fator que está encarecendo esse custo, que é a impossibilidade de minerar a areia no Lago Guaíba, nessa imensidão do arroio do Lago Guaíba. Existe uma ação no Ministério Público, acolhida pelo Tribunal de Justiça, impedindo essa mineração. E isto está trazendo prejuízos fortemente para Porto Alegre, para essa área da construção civil e também para o turismo. Nós temos mais de 1.500 barcos em Porto Alegre, barcos de lazer, que impedem que as pessoas façam o seu turismo de lazer. Porque eu estive no Lago Guaíba recentemente e em certo local, no meio do lago, a profundidade é 1 metro de água. É uma vergonha, nós ficamos, vamos chamar, entre aspas, atolados 2 vezes. E nós sabemos que, por exemplo, o catamarã de Porto Alegre a Guaíba, no verão, ele é obrigado a fazer algumas voltas para chegar ao seu destino. Porque está totalmente assoreado o nosso Lago Guaíba. Então, isso prejudica os esportes náuticos, o turismo de lazer, a navegação. Nós temos os barcos de passeio, que também estão sendo prejudicados, e nós temos a necessidade do transporte hidroviário. Casualmente eu estou aqui com um amigo especialista em mobilidade urbana. Nós temos que ter maior diversificação na nossa mobilidade. E o transporte hidroviário é extremamente importante. Hoje ainda caro, mas o futuro do transporte é esse também, e o futuro também do custo do transporte é o subsídio público, não tem escapatória. Então, além do turismo, da navegação, do transporte hidroviário, dificulta também os pescadores, porque o peixe precisa de profundidade para se reproduzir. Então, o setor esse programa é sobre economia e desenvolvimento. Nós estamos tratando um assunto especificamente que está prejudicando o desenvolvimento da sociedade porto-alegrense e, portanto, do Rio Grande do Sul também. Então, o Sindareia está conosco nessa luta e merece todo o nosso cumprimento e o agradecimento da Câmara Municipal pelo trabalho que eles têm apresentado. Com grande justiça, então, o vereador João Carlos Nedel, que é uma pessoa, um vereador que sempre luta aqui nesta casa pelo desenvolvimento, pela economia pujante, não poderia ser diferente ele ser o presidente dessa solenidade que tanto traz o respeito e a admiração por quem trabalha pela comunidade. Vereador, o senhor está convidado a ir gravar conosco num programa específico para tratar mais desse assunto que o senhor tanto preza e tanto defende, que é a economia e desenvolvimento. Muito obrigado, vereador. Perfeitamente, é só nós agendarmos. Olá! Reformas são indispensáveis e imprescindíveis. A civilização evolui por elas e fruto delas. Assim é nossa vida pessoal. Em Romanos está escrito:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sim, toda mudança se dá pela mente, no pensamento. Depois se materializa. Se você entender que é assim que funciona o mundo, que é assim que as conquistas acontecem, será um homem, será uma mulher de sucesso. O Brasil envelheceu na idade de sua gente, mas também na forma de fazer política. Por isso saudemos as reformas. Chega de confiar em gente inconfiável e de má índole. O Brasil tem pressa. As reformas são o elixir que mobiliza e irá mobilizar uma nova era, rumo a uma nação pujante e justa. Tenhamos fé e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Silvio, iniciando o período de férias escolares, quando é muito comum se enviar os filhos para passar dias com os avós ou parentes no interior, ou até em viagens escolares, é bom lembrar que em março deste ano foi publicada a Lei 13.812, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. E, entre outros, altera o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor que nenhuma criança menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside sem os pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Achei oportuno fazer esse alerta, pois o meu filho de 13 anos, que voltou do Rio de Janeiro em fevereiro por transporte aéreo sem a minha companhia, quase não volta a Porto Alegre na segunda-feira retrasada, mesmo que acompanhado pela minha tia, pois não tinha autorização judicial para a viagem. Ocorre que eu não tinha conhecimento da mudança legislativa recente e mandei o guri passar o final de semana com a avó, pois ele embarcou sem problemas na rodoviária de Porto Alegre e na hora de voltar, o motorista do ônibus em Torres não permitiu. Bem, de qualquer forma, cumpre elogiar uma das primeiras providências do ministro Sérgio Moro e da ministra Damares acelerando o nascimento dessa medida protetiva e do presidente Bolsonaro ao sancionar essa lei que já tramitava no Congresso Nacional desde 2009. Vejam o absurdo de durar uma década a tramitação de uma legislação protetiva à infância numa época em que o tráfico de pessoas é intenso e o número de crianças desaparecidas é crescente. Realmente, no dizer popular, era o cúmulo da várzea se permitir, num país continental como o Brasil, que menores de 12 anos pudessem embarcar desacompanhados e à vontade em qualquer voo doméstico. Grande progresso e resgate do conceito de infância e da consequente responsabilidade por sua proteção. Pais irresponsáveis já sabem. Querem mandar a gurizada dar uma folga na casa da avó? Deem uma passadinha no juizado, senão os anjinhos não embarcam. Muito obrigada.
Muito bem, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui um grupo qualificado de profissionais da área de contabilidade, nesse espaço que foi criado aqui no programa, chamado Por um Conselho que Valorize a Profissão Contábil. Vou começar perguntando para o João Batista, que está aqui à minha direita. João Batista, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Qual foi o teu propósito de se incorporar nesse grupo, né, que visa fazer com que o Conselho valorize mais a profissão contábil? Sim. Bom dia a todos, bom dia aos colegas presentes. Bom, eu falo aqui não só para os colegas contadores aqui do Gaúchos, mas para a sociedade gaúcha em geral. Tá? A nossa profissão é uma profissão extremamente importante e não vem, no decorrer dos anos, eu já tenho quase 40 anos de profissão, tendo a valorização necessária e a valorização que nós merecemos. O profissional da contabilidade cada vez mais é exigido. Hoje, nós praticamente trabalhamos uma boa parte do nosso tempo para os fiscos federal, estaduais e municipais, e com isso nós merecemos nós merecemos entidades que lutem em prol da nossa valorização, um coisa tratamento que não ocorre. melhor e à altura dessa valorização que vocês têm. Sem dúvida. A nossa categoria é muito importante, claro, né, para o desenvolvimento do país. Né? Nós é que informamos, damos autenticidades aos números, aos balanços, às demonstrações financeiras, ou seja, é importante demais e não temos a mesma valorização que outros profissionais de outras áreas têm. É preciso ter esse respaldo, né, João Batista? Um respaldo, né, que valorize o caráter do profissional, né? Sem dúvida. Nós temos que ter respaldo das nossas entidades. Né? Elas têm que ter mais participação na sociedade, em termos de mídia, em termos de divulgação das nossas atividades, coisas que não ocorrem. Né? E com isso, a gente, em vez de crescer, nós estamos sempre ali na mesma situação e querendo informar, querendo... contribuir mais ainda do que vocês já contribuem, né? Exatamente, porque, afinal de contas, mas tolhidos, porque não temos o mesmo espaço, espaço que necessitamos para isso. Com certeza. O profissional na área de contabilidade é fundamental para as contas públicas. Essa roubalheira que existe nesse país, de alto a baixo, é devida muito em parte à falta de valorização deste profissional. Esse profissional que é um cara correto, um cara que faz as coisas que serem como devem ser, né? E que, de certa maneira, são desprestigiados exatamente porque não existe atrás deles um conselho que seja o representante legítimo, verdadeiro e que vá na frente, na linha de frente, defender esse profissional. Então, Adejar, é por aí o caminho todo esse de vocês? Olha, eu vou ser muito sincero, assim, basicamente isso é uma situação muito básica que a gente pede em relação à profissão, tá? O que a gente observa, assim, ao longo dos anos, claro que eu não tenho a tal experiência que nem o colega João aqui de 40 anos, mas o que eu vejo nessa minha caminhada muito curta, muito próspera, assim, nesse sentido que eu vejo na profissão. É muita falta de valorização. E eu vejo que o profissional da área contábil está sendo jogado para escanteio. O que eu quero dizer o escanteio? Ou seja, ele deixa de ser o ator principal dessa economia que a gente vê, ele passa a ser secundário e não primordial para a economia. E quando isso ocorre de fato, né, quando isso ocorre, a gente observa que quem perde não é só os profissionais da contabilidade. Quem perde é toda uma sociedade que acaba sendo enfraquecida por essa situação. Então, mais do que nunca, a gente observa, e eu tenho notado isso, que é um momento de mudança. A hora de mudança, ou seja, é necessário fazer alguma coisa para que você consiga trazer a tão sonhada prosperidade, não só para os profissionais de contabilidade, tornando eles, enfim, o profissional que realmente é merecido, que é a questão do apoio, profissional realmente valorizado, visto como profissional que dá as informações necessárias para que tanto a empresa, tanto as pessoas que estão envolvidas no meio, no contexto e a economia consiga, de fato, realmente prosperar. Na verdade, o que tu falaste é uma coisa importante. A civilização toda, ela se move por reformas.
As grandes reformas, desde a reforma protestante lá no começo, o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial, que foi uma grande reforma, mostra isso. E nós estamos vivendo, Hamilton, no Brasil, os ventos da reforma. Tivemos aí um governo, né, que foi eleito ano passado, que está reformando o país. É por esse caminho que vocês também pretendem fazer com que o Conselho valorize melhor a profissão contábil? Quero cumprimentar o Silvio pela essa oportunidade, quero cumprimentar os meus colegas aqui de mesas. Eu estou para participar desse conselho para mudar, não mudar por mudar, mas mudar para valorizar a profissão contábil, que no caso, eleva a economia e aonde nós procuramos mostrar para a sociedade tudo aquilo que acontece nas empresas e fazer a divisão de renda. O contador e a profissão é responsável por tudo aquilo que é gerado em termos de economia. Uhum. E, na verdade, é o sustentáculo das empresas, né? Toda empresa que tem sucesso, pode ver lá, qualquer empresa que tenha sucesso, ela tem o quê? Atrás de si uma estrutura da contabilidade que faz com que ela tenha um sustentáculo, uma estrutura forte para progredir e prosperar. Não é verdade, meu mestre? É verdade. Bom dia a todos. Agradecer ao Silvio por mais essa oportunidade. E quero dizer aqui, da última vez que eu tive aqui, foi muito satisfatório os amigos contadores mandando mensagem de apoio e eles vão da Chapa 2. Uhum. Porque eles estão acreditando que nós, da Chapa 2, vamos valorizar a profissão. Porque do jeito que está, não vai ficar. Não, e depois, Fábio, é o seguinte, vocês estão botando a cara para bater também, né? Exatamente. Não só fazendo isso, mas o presidente da República, que se elegeu ano passado, ele se elegeu que através das mídias sociais, mostrando um outro lado, que era aquilo que era a ansiedade da sociedade, quer dizer, mudar para alguma coisa que pudesse representar desenvolvimento sustentado, uma nova visão de futuro para o país, e vocês querem isso para a profissão. Exatamente, Silvio. Queremos isso para a profissão, para o nosso conselho, e um conselho diferente do jeito que está, não dá mais. João Batista, é esse o caminho então? É esse o caminho. Qual é a chamada final que tu dá aí na tua participação para os teus colegas, aí para a população de modo geral? Bom, eu digo o seguinte, o Brasil precisa fiscalização e controle. Sem isso, nada funciona. Verdade. Se tu queres aniquilar alguma entidade, uma nação, um município, tu implanta a anarquia. Ou seja, o descontrole total. Aí todo mundo faz o que quer e tu não consegues chegar a lugar nenhum. Então, é isso que o Brasil, mais ou menos, vive isso hoje. Porque o profissional, o contador, o técnico de contabilidade, ou seja, o profissional da nossa área de atividade, ele precisa de autonomia para realizar o seu trabalho, mas precisa de informações. E esse trabalho tem que ser fiscalizado também, até porque, eventualmente, as influências a gente sabe que acontecem, né? Mas não temos. No Brasil, infelizmente, não se tem uma fiscalização efetiva e controle efetivo. Por isso que o país passou por essa situação há poucos anos e que continua. Esperamos que agora comece uma nova etapa aí de país solucionando ou investindo-se nessa área de controle e fiscalização, que para mim é um binômio básico. E é lógico, e é fundamental nisso tudo, que sejamos valorizados, e muito bem valorizados, porque senão, sem valorização do profissional, o trabalho passa desapercebido. Né? Eu acho que basicamente era isso. Bom, eu quero agradecer a presença do João Batista, do Adejar, aqui do Hamilton e do Fábio Lunardelli, profissionais aí de respeito no mercado e que estão neste movimento que visa exatamente fazer com que o Conselho Regional de Contabilidade tenha realmente esta visão, né, de futuro. Aqui temos uma geração de contadores, né, que aqui é representado pelo João Batista, que ele muito bem falou, e aqui pelo Adejar, uma nova geração. E essas gerações, elas se sucedem. Cada vez mais, essas gerações exigem que os seus representantes legais possam também estar junto deles, avançando na profissão, avançando na sociedade. Então, parabéns a todos vocês, né? Eu acho que esse é um movimento legítimo, um movimento que realmente vai valorizar mais a profissão da área da contabilidade. Muito obrigado então para vocês, tá? E sucesso nesse empreendimento. Obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, Silvio, eu estou feliz porque, afinal de contas, nós, todos, sociedade brasileira, estamos precisando muito dessa reforma previdenciária. Mas eu estou chulhando agora para que a reforma previdenciária possa atingir também estados e municípios. Porque se não atingir, eu acho que os estados e alguns municípios vão à falência, não é? Total. Já estão falidos, mas vão à falência total. Porque, olha só, alguns, não são todos, é claro, não é? Mas é uma fatia bem considerável de funcionários públicos municipais e funcionários públicos estaduais. Eles, quando vão se aposentar, eles começam, não é, a fazer leizinhas para poder aumentar a quantia de dinheiro que eles vão receber depois de aposentados. Eu assisti isso algumas vezes. Participei tentando frear isto algumas vezes. E aí o cara se aposenta com 20, com 30, sabe? E aí quem paga isso? É o restante da sociedade. Então, se nós conseguíssemos colocar estados e municípios dentro desta reforma previdenciária, o que iria acontecer é que todos, a sociedade toda, vai poder se aposentar exatamente dentro dos limites que são estabelecidos por essa previdência, que seria uma previdência única. Não a previdência atual, porque essa previdência atual é extremamente injusta. Aliás, nós temos um país extremamente injusto, onde uma pequena porção de pessoas ganha muito dinheiro. São os juízes, são os políticos, Ministério Público, gente assim, não é? Está ganhando muito essa gente. E a grande porção da população brasileira tem direito a uma aposentadoria bem pequenininha. O teto de R$5.000. Mas, olha, para atingir esse teto não é fácil, não. São raríssimas as pessoas que conseguem se aposentar com R$5.000. A maioria fica aí na base de R$2.000, R$3.000, não é? Mas o grosso é R$1.000, R$1.000 e pouco. Então, eu acho que se nós conseguíssemos a reforma previdenciária, tirando esses caras de R$30.000 para R$5.000, já seria realmente um lucro tremendo. É claro que nos atuais, ninguém vai mexer. Os caras que estão para se aposentar agora, eles pegam uma regra de transição e não vai prejudicar tanto assim cada um deles, não é? Com a regra de transição. Mas tem que ter essa regra de transição, porque, afinal de contas, nós estamos aí num processo democrático e os caras se aproveitam de tudo isso. Mas que nós estamos precisando nivelar todo mundo, não é? Num só patamar, não é? Para que todo mundo possa ser feliz juntos e não quando uma pequena parcela é feliz e o resto todo fica aí, não é, comendo capim. Aí não dá. Então, vamos torcer muito. Reforma tributária para estados e municípios também. É isso aí, meu amigo Silvio Lopes, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem.
Muito bem. Neste bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo Antônio Carlos Nazi. Nazi, prazer em tê-lo aqui no programa, né? Tudo bem. Tem viajado muito, o Gilmar, nosso muito bom dia. Consultor empresarial aí, né? Pelo Cone Sul, aí, pelo Mercosul. Em primeiro lugar, falando em Mercosul, o que tu está achando dessa janela que se abre de maneira concreta entre o Mercosul e a União Europeia? Isso é uma discussão antiga, né? E vai ter repercussões, eu acho, muito positivas. Tem setores aí onde a gente atua muito, que é leite e vinho, né? Vai ter seus reflexos, mas eu acho que a abertura da economia, as oportunidades que vão se criar são muito interessantes. É lógico que é um processo longo, isso vai precisar de muita negociação e aprovação pelos congressos, né, dos países e tal. Mas eu vejo com otimismo isso aí. Eu sou a favor da abertura da economia, porque acho que vai se criar mais oportunidades do que riscos nessa história. Os riscos nós temos que resolver internamente, ver como vai se tratar para não quebrar a indústria nacional em determinados setores. Mas eu vejo com bastante otimismo e acho que o Congresso brasileiro vai aprovar, né, essa... Exato. Porque se levar em consideração que desde o Mercosul lá, nós levantamos 17 assimetrias até hoje, sem falar em acordo, né, comercial, tinham 17 assimetrias e as 17 nós não resolvemos nenhuma até hoje. Continua com as 17 assimetrias. Até para livre circulação das pessoas, não é? Nós não resolvemos, né? Você precisa fazer toda a identificação, passaporte, ou carteira de identidade, tal e coisa, para entrar e sair do país. Nós tentamos isso lá em 93, 94, tentamos fazer no Mercosul uma livre circulação de profissionais na área da contabilidade, ou seja, o profissional argentino podia trabalhar livremente no Brasil e o diploma lá valeria aqui. Nós não conseguimos, os governos não deixaram, porque no Brasil tem a profissão regulamentada e Uruguai e Paraguai não tem. Não é? A Argentina tem mais ou menos, mas a estrutura profissional é completamente diferente, nós empacamos aí. Bom, mas isso aí é outra. Mas é interessante essa abordagem, porque para que haja sucesso neste acordo, né, da União Europeia com o Mercosul, nós temos que vencer justamente as nossas barreiras internas do Mercosul, homogeneizar, não é, a questão do Mercosul. Mas o senhor falou na longevidade aí desse processo tão festejado, não é? Mas tem algumas coisas que já são meio imediatas, né? Que você falou, importações, exportações. Tem alguns produtos, algum tipo assim, o empreendedor, o empresário hoje, quais seriam os ramos mais beneficiados de imediato? Não, eu acho que no agronegócio nós estamos preparados. Pega o caso da soja, pega o caso do milho, etc. Sucos falaram também. Sucos também. Nós trabalhamos com 3 vinícolas aqui no estado e eu sempre digo, mano, por que não se exporta vinho, o suco de uva para a Argentina, no Uruguai? Não há um hábito do uruguaio e do argentino tomar suco de uva. Por quê? Porque eles produzem um péssimo suco de uva. A qualidade é terrível. Então, não entrou no hábito do consumidor. Agora, pega o nosso suco de uva, é que aqui a venda tem aumentado mais de 30%. Né? O consumidor brasileiro aprendeu a tomar o suco de uva, então as vinícolas estão aumentando mais de 30% ao ano, né, o suco de uva. Então, nem sobra suco de uva para exportar para a Argentina, mas para o Uruguai. Mas eu acho que é um caminho que você tem... No caso, para a União Europeia. Para a União Europeia também. Com redução, até isenção dessas tarifas de exportação e importação. Exatamente. Não é? Porque a União Europeia também, ela subsidia hoje muitos setores. Não é? Na Alemanha, na França, especialmente, subsidia muitos setores, especialmente do agronegócio. Não é? Então, eles vão ter que também fazer uma mexida na sua... Não é só aqui, mas lá também. Então, eu acho que tem alguns setores, por exemplo, soja, a questão do fumo, a questão do milho. Nós temos aí, como eu já disse aqui no programa, nós temos 70 milhões aí de hectares. Nós temos um manancial de cereais muito grande, né? Muito grande. E tem a perspectiva de expansão da área agrícola. Tem 70 milhões de hectares hoje pronto para se plantar. 50 com certeza tem. Essa é uma questão assim, que é global, né? Quer dizer, essa abertura do Brasil, uma abertura mais ampla, né? Que se imagina seja boa para o Brasil. Mas internamente nós temos as questões que dizem respeito às reformas
que foram feitas ou que estão sendo feitas. Foi feita a reforma trabalhista, os resultados ainda deverão ser apresentados ao longo do tempo, né? Mas essa reforma previdenciária, que é hoje a grande discussão é saber o seguinte: em que medida essa reforma da Previdência vai ajudar num salto econômico do Brasil? Não, primeiro, eu acho que não existe nenhuma dúvida que nós temos que mexer na Previdência por questão de longo prazo. É uma necessidade. Uma necessidade, não é? Os países europeus já fizeram, a maioria. Então, nós temos que mexer porque a estrutura nossa previdenciária é um déficit gigantesco. Nós temos que mexer em alguns privilégios, algumas questão de idade e outras coisas. Mas eu acho que o principal é um sinal para o exterior, para o investidor lá fora, que tem 4 trilhões de dólares aí esperando, não para o Brasil, mas o Brasil seria uma oportunidade, por uma questão de segurança jurídica, de que o Brasil está avançando e a longo prazo nós vamos ter uma economia grande, não é? Eu já disse aqui que a questão do 1 trilhão, não é? Se comparar com o que nós vamos pagar de juro nos próximos 4 anos, também nós vamos pagar de juro 1 trilhão, quer dizer, nós vamos poupar na Previdência 1 trilhão e vamos gastar de juro a dívida interna em 1 trilhão, quer dizer, vai dar elas por elas. Mas o efeito psicológico, isso cria a oportunidade de você caminhar depois para uma reforma tributária, que é necessária também, e essa vai ter uma resposta mais a curto prazo. Uma reforma política, nós temos que saber que país nós queremos para os próximos 20, 30 anos. Eu sou daquela tese que se tem partido político, sente os partidos políticos e diz que vamos montar um Brasil, pensar um Brasil em conjunto para os próximos 20, 30 anos. Não interessa quem vai ganhar eleições nos próximos 20, 30 anos. Um compromisso dos partidos políticos é com o Brasil com os próximos 20, 30 anos. Para isso serve para partido político. Se é para discutir essas bobagens que estão discutindo aí, põe os estados, os municípios na reforma previdenciária, não estão, essas coisas, porque se você olhar, 20% da bancada nordestina são candidatos a prefeito no ano que vem. Então, eles estão olhando o eleitorado deles lá do Nordeste, por que eles não querem botar os estados na reforma previdenciária? Porque se você olhar, a bancada nordestina, 30%, 40% são candidatos a prefeito no ano que vem. Então, eles estão olhando a eleição do ano que vem, não o Brasil. Isso ninguém diz. E o senhor não vê que na possibilidade, temos que fazer logo também a reforma tributária que o senhor citou, este viés também vai ser explorado, porque hoje a guerra fiscal entre os estados é muito forte e afugenta as empresas. Os governadores não querem sentar para discutir uma reforma tributária. Não é? Isso que a reforma tributária que está se discutindo é de uma implantação gradativa de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas tem que acabar com a guerra fiscal. Mas tem que acabar com o incentivo fiscal. Tem que acabar com as histórias lá da Amazônia, de Manaus. Ou da incentivo, ou... Não, enfim, eu acho que incentivo tem que acabar. Tem que ter competitividade, tem que ter produtividade. E acabar com esse negócio de incentivo fiscal. Na verdade, o que tu colocaste aí também implica assim, uma ampla repactuação federativa do Brasil, incluindo a questão tributária, sim, a questão das atribuições dos estados. Por exemplo, assim, eu acho inadmissível, se eu sou um estado, se eu tenho um estado e que quer se integrar na reforma da Previdência, eu teria que ter, digamos assim, a opção de integrar ou não. Agora, essa questão da federação que existe, ou vai um ou não vai nenhum. Quer dizer, tem que dar liberdade para os estados. É uma questão de uma repactuação, não é isso? Eu vi uma coisa na Argentina interessante agora, quando eu estava lá. Eu vi que tinha eleições das províncias. Você pode gostar, mas não é todas as províncias. Não, as eleições, as províncias que têm liberdade de escolher o ano de eleição. Então, tinha 4 províncias que tinham eleições para governador, não era para prefeito, nem coisa. E interessante, na província de São Luís... Uma reforma política São Luís, que precisa, no estado, tinha 2 irmãos candidatos a governador no mesmo estado. No mesmo estado. Coisa inédita, só na Argentina, né? Nós temos eleições a cada 2 anos no Brasil, quer dizer, a cada 2 anos para praticamente a economia. E olha o custo que isso representa, custo enorme. Não vamos muito longe, vamos ficar aqui em Porto Alegre. Estão discutindo hoje se o PP fica no governo, não fica no governo, etc. Tal, porque a eleição ano que vem já está lançado o candidato próprio, etc. Tal. Então, para começar, vamos começar na nossa aldeia aqui, né? Com essa complicação aí. Nási, para concluir assim, nossa entrevista, que sempre é muito bom te trazer aqui, né? Só quero chamar uma coisa. Eu disse em novembro aqui que o PIB isso não aí crescia que eu queria falar contigo. 1%.
Não é? Isso eu estou de prova, porque eu me lembro que nós discutimos isso aqui, né? No começo, lá no ano passado, se projetava 3%. Aí tu chega, não, isso vai reduzir. Esses dias eu fui numa reunião desinflar. Com o pessoal, a convite do pessoal do banco aí, e eles estavam mostrando ainda um PIB desse ano pode chegar a 1,2. Aqui, vocês estão absolutamente fora da casinha. Vocês começaram a vender essa ideia que o Brasil ia crescer 2,8 ou 2,5 no final do ano passado. Né? Já estão reconhecendo que agora é 1,2, eu digo para vocês, não chega a 1. Não chega a 1. Faz 2 meses atrás isso, não chega a 1. Agora já estão reconhecendo que é 0,80, 84, 0,85, não sei o que e tal. E que nem eu comentei contigo antes. Lá na Argentina, eles vão ter um PIB negativo de 1,2. Aí diz uma economista lá, mas o ano que vem nós vamos crescer 2,5. Senão, não sei, não é que tu tirou esse coelho dessa cartola. 2,5 mais 1,2 dá 3,7. 3,7. Não fecha. Não, essa tua conta não fecha. Minha conta de contador não fecha. A contador de economista fecha, não sei de onde é que tu tirou esse coelho dessa cartola. E o pior de tudo, né, Nazi, é que nós estamos nessa situação... Não é que a gente queira fazer questão de dizer que ruim que eu estava pensando assim, porque eu não consigo entender o Brasil não crescendo 3%, 4%, 5%. Agora, se nós crescer 2% hoje, nós estamos no escuro. Não tem energia para crescer 2%. Então, nós não estamos pensando no Brasil a longo prazo, estamos pensando no Brasil, vamos aprovar a reforma da Previdência, vamos aprovar, mas não resolve o problema todo. Tem muita coisa. Essa é a grande questão, quer dizer, nós estamos numa situação ruim e o problema é a perspectiva, né? Diante da ingovernabilidade que está se tornando o Brasil, né? Não tem como administrar um país com o judiciário que nós temos, com os políticos que nós temos, quer dizer, todas as reformas que são fundamentais, necessárias, são intransferíveis, elas estão sendo bloqueadas por essa área. Nós fizemos uma Constituição Cidadã lá de 88 e era para em 93 fazer uma revisão da Constituição. Nós nunca fizemos. Nós só criamos ônus para o país. Os das exposições transitórias foram direitos. Nós não buscamos onde é que tinha um funding, né? um fundo para bancar essa loucura toda. E ela engessou demais, porque a própria questão trabalhista foi para dentro da Constituição Federal de uma forma totalmente engessada, não é? É verdade. Nazi, obrigado pela tua presença aqui. Vem mais seguido. Eu sei que o Nazi viaja muito, tem negócios aí no Cone Sul, né, Nazi? Mas seria sempre bom te receber aqui, até porque tu tem sempre tido assim umas sacadas interessantes do ponto de vista das projeções. E isso aí dá muita discussão e está ali importante. Temos um camarada como o Nazi, né, que tem esse pé no chão, digamos, né, Nazi? A gente sente isso porque nós lidamos aí com uma quantidade mais de 2 centenas de empresas diferentes. Com certeza. Com setores diferentes, em 10 estados do país. Então, felizmente, eu tenho uma visão do que o pessoal do Mato Grosso faz e o que o Rio Grande do Sul não faz. E não só aqui no Brasil, mas fora no exterior, o que está se pensando... Quando a gente sai fora do Brasil, a gente começa a pensar melhor o Brasil, né? Que é uma coisa interessante, a gente começa a por que o Brasil não faz assim, né? É o que eu disse que está dizendo lá o pessoal na Argentina. Eu não consigo entender um país como o Brasil ou como a Argentina de não crescer 3%, 4%, 5% ao ano. É verdade. E aqui o Rio Grande do Sul, eu disse para o secretário da Fazenda, que no almoço que nós tivemos aí, eu disse, olha aqui, você, carioca, não conhece o Rio Grande do Sul, agora está conhecendo. O Rio Grande do Sul só sai o dia que começar a crescer 7%, 8%. E já cresceu, não quer dizer que não pode crescer. Já cresceu e a única maneira do Rio Grande do Sul crescer e sair do buraco é nós, gaúchos, fazer esse estado crescer 7%, 8% ao ano. E temos condições para fazer isso. Com certeza. Nazi, obrigado pela tua presença aqui. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre alguns aspectos importantes da reforma da Previdência, trazida pela proposta de emenda constitucional, a PEC 06, a Previdência Social Brasileira, com origem embrionária na Lei Eloy Chaves, de 1923, batizada assim, na época, com o nome do deputado idealizador da reforma. Foi um marco histórico para o início da criação do sistema previdenciário no país e melhor elaborada na Constituição de 1988. Ao longo dos anos, ocorreram inúmeras alterações legislativas nas regras de aquisição dos benefícios previdenciários, para chegarmos no que se tem hoje. No entanto, sua formação, seu sistema de arrecadação e concessão dos benefícios sempre respeitou a ideologia do sistema solidário e não o sistema de capitalização. A Previdência, descrita na Constituição de 1988, é famosa por conseguir incluir pontos importantes para a garantia da proteção social, sendo uma ação progressista em comparação às medidas de liberalização que vinham sendo tomadas em outros países neste mesmo período. Mas isso não impediu que algumas reformas mudassem detalhes no seu funcionamento. Apesar de ser conhecida pelos benefícios por aposentadoria e pela rede de políticas sociais, a Previdência aparece no mundo dos fatos, com um propósito um pouco diferente do que foram idealizados na sua origem, tendo mais aspectos de privilégio, beneficiando pequenas parcelas da população do que da Seguridade Social. Neste cenário é que se sustenta e fundamenta as sucessivas reformas no sistema de previdência do Brasil. Atualmente, desde o governo Temer, uma reforma de previdência mais radical tenta ser aprovada. Agora, o governo de Jair Bolsonaro levou à frente a reforma, com algumas mudanças significativas. A proposta em tramitação hoje no Congresso Nacional, da PEC 06, propõe a troca de modelo previdenciário de repartição e solidariedade para a capitalização. E isso traz impactos importantes para a população. No projeto, ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Traz significativas alterações, dentre elas, criação de um cálculo para a concessão, que é de 60% com 20 anos de contribuição, mais 2% por ano que exceder esse valor. Também 100% só será constituído após 40 anos de contribuição. Também haverá o fim dos descartes dos 20 menores salários de contribuição, regra prevista no artigo 29, inciso 2º da Lei 8213. Também, este formato pode ser modificado por lei infraconstitucional, o que é muito arriscado e temerário. Temos também na aposentadoria especial. Cai a aposentadoria especial por atividade especial para atividade de risco, ou seja, há que ser comprovado através de laudo técnico a efetiva exposição da saúde do segurado. Assim, o vigilante armado perde a categoria de aposentadoria especial e passa para o regime geral. Passa a ter idade mínima de 60 anos para homens e mulheres. Ou se pode escolher o sistema de pontuação, que é começando com 86 pontos, aumentando gradativamente até chegar aos 99 pontos. Para a escolha do percentual dos 25 anos de trabalho na atividade, será concedida só 70% da média do salário dos segurados. Acaba com a possibilidade também de converter o tempo ficto em tempo comum, regra do 1,4 para homens e de regra de 1,2 para mulheres. E tem também aí a questão de não ter regra de transição para essa aposentadoria. Já na aposentadoria por invalidez, importante alteração que ela deixa de ser 100% e passa a ser 60%, copiando a regra geral do cálculo, que é mais 2% por ano que exceder a expectativa de vida. Já na aposentadoria por idade, passa de 15 anos de contribuição para 20 anos de contribuição, no mínimo.
a título de carência. No LOAS, benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial ao idoso, o que passa a exigir pagamento integral do benefício tão somente a partir dos 70 anos de idade, pois após os 60 anos de idade, o idoso carente receberá apenas R$ 400 até atingir a idade mínima de 70 anos de idade, momento em que o salário passa a ser integral, que é o salário mínimo vigente da data. Outra restrição, como imóvel próprio, entre outras, são colocados para dificultar o acesso desse benefício para essas alterações. Para essas alterações, a PEC 06 cria regras de transição, que são aplicadas da seguinte forma: 17% para os militares, 30% aos políticos e 50% ao cidadão comum, que só pode usar a sistemática se faltar 2 ou menos anos para a aposentadoria vigente nas regras atuais. Assim, o momento para debates e discussões sobre esse tema, que terá significativo impacto nas nossas vidas e nas gerações futuras, é agora. Por isso, a mobilização junto aos parlamentares deve ser nesta fase de votação da proposta da emenda constitucional número 06 para finalizar. Eu gostaria de citar Martin Luther King Jr., que diz: um homem pode subir nas suas costas, a não ser que você se curve. Por fim, eu agradeço a audiência, desejando a todos uma boa semana e até o próximo programa. Muito bem, nesse último bloco do programa, Jorge Martins, escritor, palestrante, enfim, que mais, Jorge? Prazer em tê-lo aqui como entrevistado agora. Prazer é todo meu, né? Ainda mais na presença do nosso querido público, né? E é muito bom estar aqui na bancada de entrevistador e virar entrevistado. Eu adoro dar entrevista também, falar sobre as minhas palestras e as minhas andanças por aí pelo Rio Grande do Sul. É verdade. E, aliás, o Jorginho tem uma trilha muito interessante, né? Ele está trilhando um caminho extraordinário, que é de palestras, de levar afeto às pessoas, aos necessitados e tal. Mas tem um filme que está preparando aí, nós estamos agora em pré-produção do longa-metragem Meu Nome é Jorge. Esse filme tem um retorno social, né, muito grande, porque nós queremos levar para as escolas. O que ele se trata? Né? Ele é baseado e adaptado ao livro Meu Nome é Jorge, que traz toda a minha história. Vivendo 5 anos, 6 anos nas ruas, desde pequeno, né? Eu não tive praticamente infância. E esse filme ele vai acrescentar o livro, né? Eu sempre digo que ele tem que acrescentar o livro. E nós queremos trazer esse filme para as escolas, para as instituições, levar para o Brasil todo, apresentar eles em seminário, workshop, né? Também para servir de estímulo e também de transformação para muitas pessoas, muitas crianças e jovens que não acreditam no seu potencial. Nós estamos agora em fase de captação. Jorge, realmente é interessante. O livro é fantástico, o livro Meu Nome é Jorge, né? E a partir dali, realmente, a tua vida é uma lição de superação, né? E é importante levar para as pessoas, sobretudo para os jovens, muitos desses jovens que são berço de ouro e tal, eles não dão valor às conquistas, né? A maneira como o ser humano pode se transformar e transformar a sociedade. Isso é muito importante. Muitos acham que eu sou uma exceção, porque eu não tive estímulo nenhum. Eu vivi e sobrevivi graças às pessoas que me ajudaram. Porque nós não somos ninguém sem o outro. Nós nascemos na mão dos outros, vivemos na mão dos outros, iremos morrer na mão dos outros, né? Mas o que está faltando hoje para o jovem, para o adolescente? Ele se expandir de dentro para fora. Ele acreditar em si, entende? Ele se autovalorizar. E também não ter tanta pressa, porque hoje eles querem, assim, o imediatismo tomou conta do nosso jovem e do nosso adolescente. Jorge, tuas palestras no interior do estado, sobretudo, né? E fora aqui, tu tem ido aos Estados Unidos também, né? Mas como é que está a tua agenda de palestras? A minha agenda está sempre cheia, né? Não só de palestras, mas de outros compromissos também. Porque eu participo de seminários. Feiras de livros. De feiras de livro, que eu já fui patrono de 28 feiras de livro. Né? Sobre debates também, painéis, empresas, né? Palestras institucionais. Então, eu não paro.
mas eu também não abro mão do meu espaço de solidariedade. Por quê? Porque quando te coloca no lugar do outro, o teu coração se abre. Passa a acontecer um momento mágico e a generosidade se instala dentro dele. Então, eu sinto no compromisso de tudo aquilo que fizeram por mim, retribuir um pouco para os outros. Então, levar essa minha trajetória. Uma das condições sine qua non para eles é conhecer a minha trajetória e a minha vida, para estimulá-los, né? E a minha abordagem, geralmente, é comportamental. Perfeito. O teu livro, Meu Nome é Jorge, onde é que pode ser adquirido? Através da minha editora, né? Da minha editora pode entrar em contato com o meu e-mail, meunomejorge@gmail.com. meunomejorge@gmail.com. É muito importante ressaltar que o livro Meu Nome é Jorge, ele não só para o adolescente, né? Pode trabalhar no 8º, no 9º ano do ensino fundamental, ensino médio e adultos também. Ele se encaixa em todos os lugares. Com certeza. Em todas as gerações e também em todos os setores e em qualquer plataforma. Jorge Martins, muito obrigado pela tua presença aqui. É sempre grande uma honra, né, estar junto contigo, né? Essa tua trajetória maravilhosa que é um exemplo de vida. Parabéns. Eu que agradeço e adoro essa comunicação aí e me dirigir ao público. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Muito bem. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.